Um trauma, ele precisa ser enfrentado, vivido e processado. Não adianta você falar, não, acho que já tô tranquilo com isso aí que aconteceu. Se existem coisas que ainda engatilham memórias e emoções sobre aquele trauma, é porque aquilo não está completamente curado. Não foi completamente curado. Ainda está aí no teu sistema. E está afetando suas relações, afetando experiências, te fechando para novas experiências. Então, trauma é uma coisa séria, que precisa ser enfrentado. Nós vamos falar hoje, vamos dissecar, vamos entender a anatomia e a fisiologia do trauma, de um ponto de vista tanto da psicologia como do ponto de vista da espiritualidade. Por definição, o trauma é um aprendizado com uma alta carga emocional. Então, por definição, o trauma ele já se propõe e já se coloca como um aprendizado. Por isso que fatalmente é muito natural para nós terapeutas, sempre quando estamos trabalhando algum trauma, alguma dor de um de nossos pacientes e clientes, é justamente entender o aprendizado que a pessoa obteve a partir daquele trauma. Então, o trauma é um elemento muito importante. O trauma, ele é uma situação que pode ser um desafio, um obstáculo, alguma coisa que você enfrentou lá no seu passado que te traumatizou. E aí é importante observar que trauma, e muitas pessoas confundem, o trauma não precisa ser uma coisa absurda, não, tá? Uma coisa absurda como uma agressão verbal, uma agressão física ou alguma coisa realmente, sabe, dolorosa. O trauma, ele pode ser tão simples como, por exemplo, a sua mãe parou na farmácia e falou: filho, fica aqui dentro do carro que eu vou ali rapidinho, 5 minutinhos, pegar o seu remédio e volto. E você, quando criança, deixada ali naquele carro, sentiu-se abandonada, sozinha, com medo. E aqueles 5 minutos pareciam uma eternidade. E a sua mãe voltou, mas ficou aquele trauma. Então, o trauma, ele não precisa ser uma coisa grandiosa, como um abuso físico, uma agressão verbal, emocional ou física. Não precisa ser um estupro para ser um trauma. Um trauma ele pode ser uma coisa tão simples. E aí existem diferentes escalas de trauma. Existem os traumas mais leves e tem os traumas mais pesados, mais hardcores, mais puxados, como tal o exemplo do estupro, ou uma pessoa que é assassinada na sua frente, alguma coisa do tipo. Quando você estava emocionalmente vulnerável. E nesse processo de vulnerabilidade emocional, você presenciou uma situação que te marcou emocionalmente, deixando uma cicatriz profunda na sua mente. Então, entendido que o trauma pode ser uma coisa tão simples quanto esse exemplo que eu dei para vocês. Você, quando pequeno, estava no carro com a sua mãe parou na frente de uma farmácia e falou: filha, filho, vou ali rapidinho, 5 minutinhos para comprar o seu remédio e já volto. E naquele momento que sua mãe te deixou no carro, você se sentiu sozinho, rejeitado, abandonado, com medo. E aqueles 5 minutos pareciam uma eternidade para você e aquilo te traumatizou. Até uma pessoa que, quando pequeno, passou por uma experiência de afogamento que quase morreu, uma coisa mais marcante, mais pesada. Ou casos pesados e extremos que acontecem, por exemplo, um filho presenciando a mãe ou o pai sendo assassinado pelo próprio cônjuge. Coisas desse tipo que são extremas a coisas tão simples quanto 5 minutinhos dentro de um carro. Tudo isso é trauma. Então, quando eu cito esses exemplos extremos e esses exemplos fugazes, pequenos,
independente do nível de trauma, aquilo causou uma dor, aquilo causou medo, aquilo engatilhou os hormônios do estresse, aquilo engatilhou no ser, naquele pequeno ser em formação, ou naquele ser já formado, porque o trauma também, novamente, ele não é necessariamente uma coisa que acontece nos primeiros anos formativos da nossa infância. Pode ser algo que você presenciou quando adulto também. Trauma acontece e pode acontecer em qualquer momento da sua vida. E ele pode ser algo tão simples quanto algo tão complexo, mas mesmo assim deixar uma mácula, deixar uma marca de uma assinatura emocional negativa. Então, o trauma, geralmente, ele é sempre acompanhado de uma assinatura emocional negativa, dada a devida intensidade, dependendo do histórico, do processo, da experiência, do aprendizado e da maturidade do indivíduo. O trauma, ele pode ser uma coisa tão simples quanto ser deixado no carro pela sua mãe ou ser esquecido em algum lugar, até uma coisa mais grave quanto uma agressão física, um estupro, situações realmente hardcore, situações bem brabas, bem dark. E tudo isso deixa uma assinatura emocional negativa no seu sistema. O cérebro, ele é formado a partir dos produtos de aprendizados do seu passado. Então, tudo que você aprende ao longo da sua vida deixa um aprendizado e cria o que nós podemos chamar de conhecimentos formativos do cérebro. Então, o teu cérebro é um produto dos aprendizados do passado. Quando um trauma acontece, geralmente existe essa assinatura emocional negativa e também é tirada uma foto daquela imagem traumatizante, daquela imagem pesada ou daquela situação que você se viu sozinho no carro trancado por 5 minutos. Aquela foto, ela é um registro cognitivo no seu cérebro. E a assinatura emocional é um registro químico no seu corpo. Um registro químico emocional, uma assinatura emocional química no seu corpo. Então, quando acontece um trauma, o seu cérebro tira uma foto. É um registro elétrico, cognitivo, mental. Pim, tira uma foto. E aquilo cria uma imagem daquela situação aqui dentro do seu cérebro. E o seu corpo, ele registra, ele grava uma assinatura química, um hormônio que foi liberado de uma emoção negativa forte, profunda. E aquela emoção negativa, ela fica ali no teu sistema, ela fica ali no teu corpo. Então, tanto a mente quanto o corpo registra uma informação quando um trauma ocorre. E lembrando, os traumas podem acontecer em qualquer momento da nossa vida, em níveis e graus diferentes, no entanto, sempre vai estar relacionado à dor. E aí, de verdade, gente, uma coisa que não dá para comparar, dor. Não dá para comparar a dor de ninguém com a dor de ninguém. Ah, mas aquele trauma teu foi pequeno. Para aquela pessoa, foi doloroso e foi um trauma. Mas, poxa, foi só um tapa na cara. E eu, que fui chutado, bicado, machucado, humilhado? A minha dor é maior do que a dele, do que a dela. Eu sofri muito mais que ele, que ela. Ainda assim, não dá para comparar a dor. Para aquela pessoa, aquele pequeno tapa foi tão doloroso quanto foi para você esse sentimento de ser machucado, chutado, pisoteado, esmagado. Então, uma outra coisa que você precisa ter em mente, não dá para comparar traumas. Não dá para comparar traumas. Não dá para comparar dores. Não compare a sua dor com a dor de ninguém. E nem nunca diminua a dor do outro achando que a sua dor é maior do que a do outro. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Então, dentro da psicologia, dentro da psique humana, o trauma, por definição, é um aprendizado com uma alta carga emocional. E toda vez que um trauma acontece, o trauma nada mais é que uma experiência. Nós temos uma sequência de experiências na vida. Uma sequência de experiências na vida, várias. A vida é uma sequência de experiências de momento a momento. E teu cérebro vai registrando tudo isso na forma de memória,
e informação. Isso vai sendo armazenado no seu cérebro na forma de memória. Por que existem algumas memórias que são mais marcantes? Simplesmente porque existe o fator emocional. As memórias mais marcantes que você tem da sua infância, pode lembrar, pode fechar os olhos e fazer o exercício aí. Fatalmente vai estar ligado a uma carga emocional maior. Só que essa carga emocional ela pode ser positiva ou negativa. Então, por exemplo, aquelas coisas que nos trazem nostalgia. Você vai ver um filme, por exemplo, ontem eu vi um filme Escola de Rock, que eu adoro, do Jack Black, com uma criançada, que ele entra para uma escola de primário como um professor substituto e não era professor substituto, mas ele queria ganhar um dinheiro, e aí é uma história muito legal. E foi numa época muito legal da minha vida que eu assisti aquele filme, era um filme de sessão da tarde, então quando eu assisto, causa uma sensação de nostalgia, uma coisa gostosa. Sabe aquela música que você curte, que aí traz aquela nostalgia, aquela coisa gostosa, ou um cheiro, ou uma paisagem, um lugar que você visita, ou quando você volta para sua cidade natal, se você está há muito tempo morando fora de onde você foi nascido e criado, quando você volta para esses lugares, você vê certas pessoas, causa uma nostalgia, uma coisa boa, são as boas lembranças. Então as memórias mais marcantes, né, como, por exemplo, a nostalgia, são emoções que estão ligadas a uma carga emocional, são memórias, desculpa, são situações, experiências que são carregadas de uma carga emocional positiva. Já a melancolia ou os traumas, essas memórias, elas estão acompanhadas de uma carga emocional negativa. A memória afetiva, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é uma coisa do cérebro somente. É um registro químico no corpo também, uma curiosidade. Porque dentro da fisiologia do corpo humano, muitas pessoas ainda que estão naquele modelo cartesiano de que o cérebro é uma entidade completamente separada do corpo, existe ainda uma visão de que a memória afetiva é algo da mente, né? A emoção é um registro, né? As emoções, os sentimentos são um registro do próprio cérebro, mas não, é do corpo, tá? É do corpo, são as químicas, são os hormônios, a química orgânica que é liberada quando você sente um cheiro, quando você come uma comidinha gostosa da vovó, quando você ouve uma música, quando você vê uma paisagem. Essa memória afetiva, ela engatilha determinados compostos químicos no seu corpo, hormônios como endorfina, dopamina e outros hormônios que engatilham esse sentimento de nostalgia. Mas a memória afetiva é uma memória do corpo, não é uma memória do cérebro. Então, voltando ao meu raciocínio, como o cérebro é um produto de todas as experiências do passado, ou seja, o cérebro é formado pelo passado. O cérebro ele também é um observador do presente. Mas grande parte do que você foi formado pelo seu passado. E o seu cérebro ele vai fazendo registros cognitivos mentais, memórias, fotos de imagens e de situações que você viveu. O seu corpo ele vai registrando essas experiências através de emoções, de combinações químicas hormonais no seu corpo. Então, toda vez que acontece algo, você está registrando uma emoção e uma memória. Mas as memórias mais marcantes da sua vida, elas fatalmente estão relacionadas a uma alta carga emocional. E essa alta carga emocional, ela pode ser positiva, que gera nostalgia, gera saudade, gera aquela coisa gostosa, ou a melancolia, emoções negativas, que gera aquela melancolia e que registra um trauma. E aí entra a consciência espiritual agora. Deu para entender a construção do trauma no corpo e na mente humana, né? Deu para entender a definição de trauma. Deu para entender que trauma ele não tem idade nem momento para acontecer, ele pode acontecer em qualquer momento. E que o trauma ele também não tem nada a ver com algum evento extremamente doloroso e, sabe, absurdo e complexo. Ele não precisa ser isso, ele pode ser uma coisa tão simples quanto você ser deixado no carro por 5 minutos pela sua mãe enquanto ela foi comprar uma coisa na farmácia. O trauma, ele não pode ser comparado também. A dor de ninguém pode ser comparada.
Então, agora que você entendeu como é formado todos esses registros, e agora que você entendeu como o trauma é formado no corpo, muitas pessoas não têm consciência dos seus traumas. Por quê? Porque o cérebro deleta a informação. É isso mesmo. O cérebro ele deleta para te proteger. O cérebro suprime, reprime, deleta aquela informação. Você não lembra que foi abusado, você não lembra que foi estuprado, que aconteceu alguma coisa. Teu cérebro não consegue resgatar aquela informação. É um mecanismo de defesa, de proteção do seu cérebro. Todo trauma, ele faz um registro cognitivo mental, tira uma foto e um registro, isso no cérebro. E um registro emocional, isso no corpo. Pum. E deixa um aprendizado. É como se chama, a gente chama de imprint, ou de impressão. Ele deixa uma tatuagem, uma marca, um aprendizado. Tipo, vamos citar o exemplo. Você estava andando numa rua onde não deveria estar andando naquele horário. Apesar de você saber disso, você foi andar naquela rua. Mesmo a tua mãe falando, não vá, meu filho, lá é perigoso, você foi. E aí, dois indivíduos pararam de moto nesse lugar, te meteram a porrada e roubaram seus bens. E você desenvolveu um trauma. Só que isso aconteceu, você era muito jovem. Você teve uma experiência dolorosa, uma experiência traumática, com uma alta carga emocional negativa, deixou uma assinatura emocional negativa no seu sistema, tá? E veio um aprendizado com aquilo. Por exemplo, não desrespeitar a minha mãe, ou não andar mais sozinho, sozinha. A situação aconteceu, esse é o contexto. Você foi andar num lugar que você sabia que era perigoso, que não podia andar naquela rua, apesar da tua mãe ter te avisado, você foi lá e fez. Vieram, você era pequeno, muito novo, vieram, te meteram a pancada, roubaram o teu celular, levaram as tuas coisas, você ficou caído lá no chão até ser resgatado. Beleza. Você sofreu, sentiu dor, houve o registro mnemônico, seu cérebro tirou a foto da imagem daquele lugar, aquele lugar é perigoso, mais perigoso ainda, ficou enorme a imagem daquele lugar como perigoso, e o teu corpo registrou uma emoção e ficou um aprendizado. Ficou um aprendizado que pode ser N aprendizados. Aqui eu vou dar um exemplo, isso é uma metáfora para vocês entenderem como o trauma ele é formado. Ficou um aprendizado, por exemplo, não andar sozinho à noite. Ficou aí registrado no seu sistema. A vida seguiu. Tu cresceu, tu esqueceu daquele trauma. Teu cérebro, para te proteger, aquilo foi tão traumático. Talvez você ficou em coma, por exemplo. Você ficou em coma, ou sei lá. Aquela situação virou um borrão na tua mente. Tu não lembra de nada que aconteceu. Mas virou um borrão. Teu cérebro apagou aquilo ali para te proteger. No entanto, perceba, eu quero deixar bem claro aqui, nesse exemplo que eu estou usando. Aquela memória foi completamente apagada do teu cérebro. Tu não lembra o que aconteceu. Tu não lembra onde tu estava, o que tu ia fazer. Tu não lembra do fato, do evento em si. Mas apesar do teu cérebro ter deletado essa informação para te proteger, o aprendizado, o imprint, a impressão que se transforma como uma crença no teu sistema ficou. Então, você cresce, a vida segue, você fica adulto, mas de vez em quando tu tá andando sozinho na rua à noite, tu tem ataque de pânico. Você não sabe por que tu tem ataque de pânico, mas o teu corpo registra o pânico toda vez que você entra numa situação parecida com aquilo. Apesar do teu cérebro, de você conscientemente não lembrar disso, volta e meia, você passa por uns sufocos, onde você se vê sozinho, sozinha à noite, e do nada, tu começa a ter um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, de ficar tonto, tonta, e, sabe, de enlouquecer, de pedir ajuda para um estranho na rua, para te acolher, e a ponto de você ficar, tipo, quase que
acho que a palavra é desespero mesmo, sabe? Num desespero total. Você não tem a mínima ideia do que aconteceu lá na tua infância, você não lembra disso, mas o trauma, ele continua te lembrando desse aprendizado. Ele continua te lembrando de que andar à noite na rua é perigoso, porque lá atrás, porque teu cérebro, ele é um produto do teu passado. O teu corpo fez um registro emocional. O teu cérebro deletou a imagem, deletou a memória mnemônica, deletou aquela informação, mas o teu corpo ainda tem aquele registro e o teu cérebro ainda tem uma crença, um aprendizado, um imprint, uma impressão formada a partir daquela situação traumática. Então você está andando na rua e algo engatilha aquilo em você, o teu corpo sente e você entra num estado de desespero, de pânico. Total modo de sobrevivência, totalmente impulsivo, reativo, sem saber por quê. Porque tu não lembra que aconteceu aquilo lá no passado. E muitas pessoas bloqueiam as memórias de traumas, principalmente vítimas de abuso infantil, estupro, situações, é muito comum, porque são situações tão traumáticas, tão pesadas, e aí uma única coisa que diferencia os traumas mais simples dos traumas... Não, na verdade não, aí eu minto. Porque, de qualquer forma, o cérebro ele sempre vai fazer o trabalho de tentar deletar ou borrar aquela informação. Para desfragmentar o teu cérebro e manter a integridade dele, porque aquela informação ela é nociva. Então, eu ia falar que a diferença entre um trauma mais complexo, mais pesado, mais hardcore, de um trauma mais leve, mais simples, é que o trauma mais pesado, mais hardcore, geralmente o cérebro ele deleta a informação, enquanto que o mais simples não. O simples, ele é deletado no sentido que acaba, por ser uma coisa tão sutil, acaba caindo no esquecimento. Então, assim, agora eu fiquei aqui nos meus estudos, aqui nas minhas elucubrações e na minha experiência, eu sinto que esses traumas mais simples, eles são deletados do nosso sistema, mas mais num sentido de esquecimento, porque foi uma coisa tão sutil. Enquanto que os traumas mais hardcore, mais pesados, mais complexos, para o teu cérebro não entrar no estado de parafuso, num estado de confusão mental, num estado de neurose total, o que teu cérebro faz? Ele guarda só a informação no sentido de aprendizado e de crença no teu sistema e deleta aquela memória, aquela imagem do estupro, da violência, da morte. Ele deleta essa informação para te proteger. Mas o aprendizado continua. Por isso que por definição, trauma é um aprendizado com uma alta carga emocional negativa. Porque você passou por uma situação de dor, emocionalmente, fisicamente, isso ali gerou uma dor em você. Seu cérebro fez o registro, às vezes, ou na maioria das vezes, ele deleta a memória, mas ele deixa guardado a informação na forma de crenças e aprendizados, e o teu corpo guarda a emoção. Ele guarda na forma de um registro químico, hormonal no seu corpo, orgânico. Então, essa é a visão do trauma na 3D, na matéria, aqui, nessa realidade tridimensional de tempo e espaço que nós estamos vivendo, no registro do corpo e da mente. Agora, e no espiritual? O que o trauma faz? No trauma, existe um fator energético. E o trauma, no nosso corpo, ele registra essas rupturas de nível emocional e de nível mental. E a mesma coisa acontece no nosso corpo etéreo, ou duplo etéreo, ou no nosso espírito, ou na nossa alma, chame como você quiser. Toda vez que acontece um trauma, uma situação negativa, uma experiência ruim, é como se isso fizesse uma ruptura na tua alma. É como se aquilo tirasse um fragmento da tua alma. A tua alma, em essência, ela é algo esplêndido, potente, incrível, de uma força e de um brilho sem fim. Só que conforme as situações da vida vão acontecendo,
É como se você pegasse um martelo e fosse arrancando nacos da sua essência, fragmentos da sua alma, e deixando esses fragmentos em pessoas, situações, experiências. E aquilo tirando, vai tirando o teu poder e o brilho da tua alma. É como se você tivesse quebrando a tua alma em pedacinhos, a cada trauma, a cada experiência, a cada coisa que você viveu. Isso vai arrancando pedaços da tua alma. E ela não fica íntegra. Ela está ferida, ela está partida, ela está fragmentada. Então, o trabalho de cura do trauma, ele ocorre no nível físico, mas ele também reverbera no nível espiritual energético. Porque quando você resolve um trauma, você pega aquele fragmento que você deixou lá naquela memória, naquela experiência do teu passado, aquele pedacinho de energia da tua alma, pega aquilo de volta e coloca na tua alma. E o processo pode ser contrário também. Você pode trabalhar o trauma no nível espiritual, reintegrar a tua alma e, consequentemente, o teu corpo e a tua mente se cura daquele trauma. Então, o processo é aquilo que é feito na alma reverbera no corpo físico, mental e emocional. E aquilo que é feito no corpo físico, mental e emocional também reverbera na alma. Independente da forma de trabalho que você for fazer, o trabalho dos xamãs, um dos principais trabalhos que os xamãs fazem é o que se chama soul retrieval, ou recuperação de alma. É justamente um trabalho que o xamã ele entra no mundo espiritual e ele vai atrás dos fragmentos, dos pedaços perdidos da alma da pessoa ao longo das experiências e traumas e situações negativas que ela passou na vida. E aí a alma vai lá, a alma não, né? O xamã, né? Ele entra nesse plano espiritual e ele vai recuperando, ele vai buscando esses pedaços da sua alma partido. É um dos trabalhos dos xamãs, que muitos chamam de o que a gente poderia chamar de... Eu esqueci agora, mas muitos chamam de fragmentos de alma, né? Recuperação de fragmentos de alma, ou de soul retrieval, recuperação de alma. Mas, olhando para um ponto de vista espiritual, os traumas também, eles são consequências de ações anteriores nossas. Então, fala-se muito, agora numa visão mais filosófica e espiritual, tem uma frase que fala assim: nada é por acaso. Tudo foi antecedido de uma ação. Nós vivemos numa realidade onde estamos aferindo consequências de nossas ações anteriores. Então, essa é a lei da causa e efeito, ou a lei da ação e reação, ou chame isso de karma. Muitos traumas, experiências traumáticas que nós vivemos são consequências de ações anteriores nossas em outras vidas. Ou até mesmo nessa vida. Algo que você fez inconscientemente feriu alguém e retornou para você pela lei da causa e efeito ainda nessa vida. E se não retorna nessa vida, retorna na próxima. Aqui eu não estou falando isso e para transferir, por exemplo, uma vítima de abuso físico, sexual, a culpa para ela, de forma alguma. A culpa não é dela, daquilo ter acontecido. Aqui nessa realidade 3D, ela de fato é uma vítima. Pela lei, ela é uma vítima e ela deve lutar pelos direitos dela. No entanto, sim, num certo nível espiritual, e aqui eu peso em ovos, para que as pessoas não se culpem, porque culpa é um sentimento tóxico, você é 100% responsável por tudo que acontece com você. Mesmo se abusaram de você, fizeram alguma coisa, você ainda é responsável por aquilo. Você ainda é responsável por aquilo. Aquilo é uma consequência de uma ação antecedente que você tomou. E foi para o engrandecimento e aprendizado da tua alma, pela lei da causa e efeito, do karma,
para você ficar em paz com a sua consciência. Porque você pagou por aquilo que você fez com o outro. A tua consciência fica em paz, a sua alma, a sua consciência obtém um aprendizado e você evolui. Porque também dentro da espiritualidade tem uma outra frase que eu adoro usar, é que tudo que acontece conosco é para nos fazer felizes ou para nos ensinar algo. Se aconteceu algo que não te fez feliz, você ficou triste, é porque aquilo veio te ensinar alguma coisa. Agora, se você está feliz e você está aprendendo no estado de felicidade, maravilha. Mas tudo na vida acontece ou para te fazer feliz ou para te ensinar algo. Isso é a visão mais elevada da espiritualidade. Nada acontece para te fazer triste. Se te faz triste, é porque era um aprendizado que a sua alma precisava obter. Porque era uma consequência que você precisava aferir de uma causa anterior que você colocou em movimento e pela lei do karma, pela lei da ação e da reação, você está pagando hoje para que a sua consciência fique em paz com a sensação de um débito encerrado. Então, quando nós olhamos para o ponto de vista tanto espiritual quanto o ponto de vista psicológico, mental aqui da realidade tridimensional de tempo e espaço que nós estamos vivendo, o trauma, ele é sempre acompanhado de uma sabedoria oculta. Ele é sempre acompanhado de um aprendizado, por um engrandecimento e o crescimento da sua alma. Sempre. O trauma, ele sempre deixa um aprendizado. Sempre deixa um aprendizado. Que, como Nietzsche falava, né, o filósofo alemão Nietzsche falava, aquilo que não te mata te fortalece. Esse é o papel do trauma. Porque ele não te mata, mas te torna mais forte. Porque você adquire sabedoria, maturidade emocional, espiritual. E você cresce, você evolui. E continua evoluindo. Então, quando você observa que sempre vai haver uma sabedoria oculta em cada trauma, e esse é o papel que nós terapeutas fazemos, é fazer com que a pessoa gere consciência do aprendizado, para que assim nós possamos ressignificar o trauma, sobrepondo emoções positivas sobre aquela memória negativa, sobrepondo imagens positivas sobre aquela experiência negativa, fazendo o coração pensar e a mente sentir o aprendizado e o quanto você cresceu e evoluiu a partir daquilo. Reconhecendo dentro de uma visão mais forte do que a gente chama de perdão radical ou radical forgiveness, que é uma ferramenta que até o seu algoz, o seu abusador, aquele que te fez mal, ele foi um grande mestre na sua vida. Foi um grande mestre porque ele te ensinou algo. Ele te ensinou algo que te fez crescer e evoluir, como você jamais evoluiria se aquilo não tivesse acontecido. Então, por trás de toda experiência, absolutamente toda experiência, vai sempre ter uma experiência negativa, uma experiência traumática. Vai sempre ter um aprendizado. Quando você foca no aprendizado e ressignifica as emoções negativas a respeito daquilo, você segue em frente. E você faz o que a gente chama de recuperação desses fragmentos da sua alma, porque você tira aquele pedacinho da tua alma que ficou lá naquela pessoa ou naquela experiência e traz de volta para você para integrar a tua alma completa como ela é. Como terapeuta, por exemplo, eu tiro a pessoa do objetivo e levo ela para o abstrato, para o subjetivo. A gente vai aprofundando nas emoções. E aí eu peço para a pessoa dar forma para a emoção, conectar outras emoções. Mas é um trabalho que é cirúrgico, tá? Você não consegue fazer sozinho sem a ajuda de um terapeuta. E eu falo por experiência própria. Como eu faço comigo, às vezes, tentando resolver traumas, eu não consigo. Porque eu estou envolvido no drama. Então, eu mesmo, tendo todas as técnicas, quando eu medito e tento fazer esse processo
de autoescavação das minhas crenças e traumas, existem situações mais dolorosas que o meu sistema me bloqueia, não deixa eu entrar. Aí eu tô lá e de repente eu apago, adormeço no processo, porque eu tô ali num estado ali de introspecção e meditação, e do nada eu tô chegando numa coisa ali e pum, apago. Ou então eu começo a me distrair, não consigo ter foco, começa a vir outras memórias, outras emoções, outros pensamentos, outros sentimentos, vem tudo embaralhado, tudo bagunçado, e eu não consigo acessar sozinho. Eu sou um terapeuta experiente, muito habilidoso, modéstia à parte. Mas quem conhece o meu trabalho sabe o quão dedicado, estudioso e profundo e intenso, até na terapia eu sou. Então, assim, quando vou tentar fazer comigo, eu estou envolvido no meu drama, no meu trauma. Eu não consigo sozinho, mesmo sendo um terapeuta experiente, habilidoso e com muitas ferramentas. Então, não dá para fazer esse trabalho sozinho. Não dá para fazer esse trabalho sozinho. É cirúrgico o trabalho. Eu vou fazendo perguntas, aí a pessoa traz algumas coisas e eu tô focado em chegar lá na raiz, porque às vezes a própria mente da pessoa começa a distrair ela. Então tu tem que ter um trabalho de intuição, que entra também um pouco de alma aí. Muitas vezes a minha intuição fala assim, vai por aí porque é lá. E aí eu vou. A minha intuição que geralmente me leva para lugares que não fazem lógica nenhuma, é totalmente abstrato. Totalmente abstrato. Muito abstrato. Muito mesmo. Então, eu tiro a pessoa do objetivo e jogo ela no abstrato, no subjetivo. E vou entrando nessas coisas amorfas das emoções, porque quando chega num momento que a pessoa acessa uma emoção e eu falo, se você pudesse inventar, imaginar o que aconteceu com você, a pessoa começa a descrever com detalhes e começa a lembrar. E é assustador. Mas esse é o único caminho. Sozinho não é possível, tá? Os traumas, eles se tornam sombras no sentido de características que você vai desenvolvendo e vícios que você vai desenvolvendo. Então, vícios são geralmente também de um conteúdo traumático, para preencher um vazio que aquela experiência traumática deixou, tá? Que aquela experiência traumática deixou. Então, vamos supor, uma pessoa ela vira alcoólatra, porque aconteceu alguma coisa com ela lá na infância e ela começou a beber para esquecer. Entendeu? Então, os vícios, né, eles são essas sombras formadas a partir desses conteúdos traumáticos, não processados. Porque trauma, uma outra coisa, que como terapeuta é importante para a limpeza desses traumas, a gente tem que colocar a pessoa num processo de enfrentamento do trauma, que é doloroso, por isso que não é seguro você fazer esse trabalho sozinho. A gente tem todo um trabalho de acolhimento, porque você não pode deixar a pessoa lá naquele buraco existencial, naquela dor. A gente tem que fazer um trabalho de tirar ela daquele conteúdo emocional, daquela sombra, ressignificar aquela dor. Não adianta acessar o trauma e tá aí essa merda no teu colo, se vira com isso. Não. Você tem que ter uma habilidade de pegar, acolher e tirar a pessoa daquele vazio, daquele buraco existencial. Porque o trabalho é de enfrentamento. A gente vai lá e enfrenta. Chegou lá, não adianta só enfrentar e deixar a pessoa na merda. Tem que tirar ela dali e fazer com que ela entenda o aprendizado daquilo ali. Uma vez entendido o aprendizado e ressignificado aquela dor, a gente consegue liberar o trauma. Então não é simplesmente enfrentar o trauma, acessar o trauma. É ressignificar e ter habilidade para limpar e ressignificar aquilo no nível energético, emocional, físico, espiritual, mental. E aí existem várias técnicas. E o trauma, ele é uma coisa que precisa ser processado. Quando a tua mente faz o trabalho de deletar a informação, esconder a informação de você, e você continua operando dentro de crenças limitadoras, por exemplo, eu fui traída, isso te deixou um trauma. Eu fui corna, e isso te deixou um trauma. Eu fui corno, isso te deixou um trauma. O que acontece? Você segue a vida, você aprendeu, você superou aquela dor.
mas você não sabe por que mais você não consegue abrir seu coração nos relacionamentos, ou você não consegue mais se apaixonar por alguém, ou você não consegue mais confiar em alguém. Esse é um exemplo de muitos outros exemplos que eu poderia citar aqui, de como o trauma te afeta e te fecha para as infinitas possibilidades e oportunidades, de como o trauma te bloqueia para viver e experienciar um novo. E este é um exemplo de como o trauma, mesmo você falando, não, mas eu já superei esse trauma, eu tô tranquilão com ele, mas inconscientemente, e aí entra a espiritualidade também, inconscientemente você está vibrando no padrão daquele trauma e você está atraindo mais experiências para reforçar aquele aprendizado no teu sistema. E o aprendizado nesse caso de traição, nesse exemplo que eu usei, para esse seu trauma, foi você fechar o seu coração para novas pessoas e novos relacionamentos e não confiar mais em ninguém. E você encerrou, fechou isso aí dentro do seu coraçãozinho. E você tá todo pimpão, bonitão, falando, eu fui traído, mas eu já tô em paz com isso, eu já superei, já perdoei, tô tranquilo. Mas teu coração continua fechado. Esse é um exemplo de uma coisa que eu queria encerrar a live falando. Um trauma, ele precisa ser enfrentado, vivido e processado. Não adianta você falar, não, acho que já tô tranquilo com isso aí que aconteceu. Se existem coisas que ainda engatilham memórias e emoções sobre aquele trauma, é porque aquilo não está completamente curado. Não foi completamente curado. Ainda está aí no teu sistema. E está afetando suas relações, afetando experiências, te fechando para novas experiências. Então, trauma é uma coisa séria, que precisa ser enfrentado. Saiba que quando você se mantém com uma mentalidade, uma atitude de vítima diante desses traumas, dessas experiências que você viveu, quando você se mantém nesse padrão de vítima, você está tirando o seu poder pessoal. Você está tirando a sua força de transformar a sua vida, de aprender, de evoluir, de crescer. Mas, perante a lei, perante a justiça, você foi vítima, de fato. E precisa recorrer à justiça para que aqueles que fizeram isso sejam punidos, ainda nessa vida. Eu não estou falando para você baixar a cabeça, nesse sentido. E ainda assim, entender que aquela pessoa que fez isso é uma alma ferida, perdida, e que também vai pagar por aquilo nessa vida, se não pagar nessa vida, vai pagar na próxima. Então é isso. E você tá para quebrar ciclos. Você tá para quebrar ciclos. E como é quebrar o ciclo? É entender que você foi sim responsável por isso, fazer a parte do plano da sua alma, passar por essa experiência para você ter esse aprendizado. Por mais doloroso que foi essa experiência, esse trauma, você teve um aprendizado, você evoluiu, você cresceu com isso. Entender que isso foi parte do que você plantou e você está colhendo as sementes não, os frutos daquilo que você semeou. E isso vai te tirar da atitude da mentalidade de vítima, no sentido de ficar sem poder pessoal para transformar e curar e pagar esse débito e seguir a tua vida. Do outro lado, você não pode se render a uma questão de permissividade e passividade. Onde, não, eu fui responsável por isso, o outro, não, tá tudo bem. Não, eu não vou acusar o outro, eu não vou buscar a justiça. Entende? Então, equilíbrio, a vida é equilíbrio.